Olá! Para hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais importantes do cálculo, o tal do limite. Para começar, que tal um pequeno enigma? Como é que a gente encontra um valor que na teoria nem existe? Essa pergunta vai ser o nosso guia. Beleza, esse aqui é o nosso plano de voo. A gente vai ver o que significa se aproximar, dar uma olhada num caso bem simples, depois encarar uma função com um buraco, resolver esse mistério e, por fim, entender por que isso tudo é tão importante. Certo, então vamos direto ao ponto. A ideia de limite não é sobre o valor exato num ponto, é sobre a jornada, sobre o que acontece quando a gente chega muito, muito perto daquele ponto. Pensa assim, um limite é o valor que uma função está quase tocando, conforme a gente vai chegando cada vez mais perto de um número. É como prever o destino de uma viagem, olhando o caminho que está levando até lá. Para a gente pegar o jeito, vamos começar com um exemplo bem tranquilo, uma função super previsível para construir essa intuição. Olha só essa função, f de x igual a 2x menos 1. É uma linha reta, bem simplesinha, perfeita para a gente começar. A pergunta é, o que acontece com o valor da função, o f de x, quando x vai se aproximando de 2? E aqui está um detalhe crucial. A gente pode se aproximar de um número por dois lados. Pela esquerda com números menores ou pela direita com números maiores. E cada um tem um nome como está aí na tela. Então, vamos ver. Chegando por baixo, pela esquerda, a gente vê que conforme o x chega em 2, tipo 1,9, 1,99, 1,999, o f de x está claramente indo para 3, né? Agora, e se a gente vier por cima pela direita? Com 2.1, 2.01, 2.001. Acontece a mesma coisa. O resultado também está se espremendo em direção ao 3. E isso nos leva à regra de ouro. Um limite só existe de verdade se os dois lados, a esquerda e a direita, chegarem exatamente no mesmo valor. Eles precisam concordar. E como no nosso caso os dois lados foram para o 3, a gente pode bater o martelo. O limite de f de x quando x se aproxima de 2 é 3, sem sombra de dúvida. Ok, agora que a gente já se aqueceu, vamos complicar um pouquinho. Vamos ver um caso que realmente mostra por que os limites são tão geniais. Dá uma olhada nessa função. Parece mais robusta, né? E ela esconde um segredinho. Beleza, então qual seria o valor de f de 2? Se a gente tentar fazer do jeito mais óbvio, que é só colocar o 2 no lugar do x, a gente vai ter um problema. O problema é no denominador. Se x é 2, a gente fica com 2 menos 2, que é 0. E não dá para dividir por 0. A função nesse ponto exato é indefinida. É como se tivesse um buraco no gráfico bem ali. Mas só porque tem um buraco, não quer dizer que a gente não possa descobrir qual valor deveria estar ali. É agora que a álgebra entra em campo para salvar o dia e resolver esse mistério. O truque é o seguinte, a gente pode simplificar essa função. Primeiro, fatoramos a parte de cima colocando 3x em evidência. Aí olha que legal, o termo x menos 2 aparece em cima e embaixo, e a gente pode cancelar. O que sobra é uma função muito mais simples, f de x é igual a 3x. Claro, isso só vale quando x não é 2, que era onde estava o problema. E com a função simplificada, a solução fica fácil. Qual o limite quando x se aproxima de 2? Agora a gente pode substituir. 3 vezes 2 é igual a 6. Esse é o limite. É o valor que preenche perfeitamente aquele buraco. Certo, mas no final das contas, para que serve tudo isso? Por que limites são tão importantes? Bom, é porque esse conceito é literalmente a pedra fundamental de todo o cálculo. Pensa só! Os limites são a base para as derivadas, que medem a mudança instantânea das coisas. Eles nos ajudam a saber se uma função é contínua, ou seja, se não tem quebras ou saltos. Basicamente, são essenciais para analisar qualquer função mais complexa. Então, a grande questão que fica é, se os limites nos ajudam a encontrar valores escondidos em buracos, que outros segredos e comportamentos das funções a gente pode descobrir com eles? Fica aí a reflexão.